Olá, amigos. Olá. Estamos juntos mais uma vez para que a gente possa efetivamente conversar sobre os aspectos centrais da terapia. Eu acho que vai ser uma live interessante para que a gente possa organizar na nossa cabeça aqueles elementos fundamentais da terapia. A terapia é um tratamento que se mostra altamente eficaz quando nós temos claridade, né? Quando a gente lança a luz sobre os seus elementos centrais, sobre os pontos básicos do processo terapêutico. Então, vamos falar um pouco sobre esses elementos centrais. A primeira coisa que um psicólogo, um terapeuta, quando ele está trabalhando em terapia, ele precisa ter claro, é a pessoa que está chegando até ele. Quer dizer, a pessoa do paciente. Então, ele precisa conhecer, na verdade, a história desse paciente. Entendendo-se pela história do paciente a sua jornada na vida, as suas experiências, os seus traumas, quer dizer, a sua caminhada. É claro que nós não vamos ter esse conhecimento total, mas eu preciso ter uma noção fundamental da caminhada do meu paciente até aqui. Aqueles incidentes que mais marcaram, que mais impactaram na sua pessoa. Por isso que a terapia é muito importante que o terapeuta abra um espaço através de exercícios, através de uma relação dialógica, onde ele possa resgatar essa caminhada do paciente. E resgatar também as aspirações que esse paciente tem frente à sua vida. Aonde eu quero chegar, o que eu considero uma terapia bem-sucedida, quais são as minhas metas, porque a história ela atende uma dimensão tanto do passado, do presente e do futuro. Então, o elemento mais importante da terapia, sem dúvida nenhuma, é a pessoa do paciente. É a pessoa que está querendo tratar-se, buscar o autoconhecimento, melhorar na sua vida. Esse é o principal aspecto da terapia. O segundo aspecto, nós vamos falar de 3 aspectos. O segundo aspecto importante é o contexto de vida do meu paciente, da pessoa que eu estou trabalhando em terapia. Por contexto de vida, você entenda assim, a situação que ele está vivenciando na família, podem ser pressões que ele sofre na família, apoio, encorajamento, a vida que ele está tendo no contexto familiar. É muito importante eu também conhecer o contexto social do meu paciente. É um contexto social rico, ele tem possibilidades de se desenvolver do ponto de vista cultural, educacional. Ele tem amigos, relacionamentos pessoais,
como está a vida do meu paciente. A vida afetiva, pessoal, a vida econômica, as suas aspirações econômicas, profissionais estão atendidas ou não? Quer dizer, para que eu possa ter empatia com o meu paciente, para que eu possa me colocar no lugar dele, compreendê-lo, entendê-lo, eu preciso conhecer o contexto da sua vida. Então, nós vimos, são 3 elementos. O primeiro elemento que nós estamos falando aqui, qual é? É a pessoa do paciente, a sua história de vida. O segundo elemento, o segundo aspecto central da terapia, qual que é? É o contexto de vida dele, a situação de vida do paciente. E o terceiro aspecto que nós vamos falar aqui é o processo terapêutico. Então, se eu fosse pensar no contexto, o contexto é alguma coisa externa que ele está vivendo. É o segundo aspecto central. É o externo que ele está vivendo. E qual é o elemento interno? É o processo. É o processo terapêutico. É através desse processo interno que ele vai fazer as aprendizagens, as modificações internas, né, dentro dele, a mudança de olhar frente à vida, né, a revisão das suas crenças, dos seus pensamentos. Vocês sabem que a interpretação que nós fazemos, a percepção que nós temos da nossa vida, dos acontecimentos, elas produzem emoções. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que perca o seu emprego e ela diga assim, a vida acabou para mim, eu não vou conseguir mais me organizar, ela pode, de repente, entrar com essa percepção num desespero, numa depressão, num sofrimento psicológico imenso. Uma outra pessoa tem um outro olhar. Perdi meu emprego, mas eu vou me recolocar, eu vou cumprir as regras do sistema social, eu vou me recolocar profissionalmente. Ela fica até um pouco ansiosa, claro, até uma ansiedade boa, que vai encorajá-la a buscar emprego, mas ela não vai entrar em desespero. Então, o nosso olhar tem muito a ver. E a terapia trabalha com modificação do olhar. O processo terapêutico, que é algo interno, essa mudança que a pessoa vai fazer aqui dentro dela, vai envolver as suas emoções. Medo, realização, ansiedade, busca, expectativa, energia para a mudança, exercer o discernimento, a reflexão sobre a sua vida, ponderar causa e efeito, ação e reação, as consequências das escolhas dela, essa reflexão sobre si mesmo, esse refletir sobre a sua vida, esse definir aonde ela quer chegar na vida. Então, vamos repetir, para ficar bem claro. 3 aspectos são centrais na terapia. O primeiro aspecto é a própria pessoa, sua história de vida, o que ela passou no correr da sua vida e aonde ela quer chegar. A dimensão do passado, presente e futuro. Esse é o aspecto mais importante, a pessoa. Segundo aspecto, o contexto da vida dessa pessoa.
Aqui nós vamos ter a condição econômica dela, os relacionamentos afetivos, o acesso a uma vida cultural, as relações profissionais dela. Aqui é o momento agora, o contexto, a situação. Inclusive, o próprio terapeuta está aqui. A terapia que ela está fazendo está dentro deste contexto. E o terceiro elemento, o terceiro aspecto central da terapia é o processo que vai acontecer dentro dela, interno. É o processo de modificações que ela vai fazer dentro dela. As emoções que vão estar envolvidas, a reflexão que ela vai fazer. Então, o terapeuta, ele precisa, no correr da terapia, monitorar esses três aspectos fundamentais, centrais da terapia. A pessoa do paciente, número 1. Número 2, o contexto de vida dessa pessoa. E número 3, o processo de modificação, o processo terapêutico que vai acontecer dentro do próprio paciente. Acompanhar esses três aspectos, ter uma visão organizada desses três aspectos, responde pelo sucesso da prática terapêutica. Agora eu gostaria de abrir um pouquinho, falar dos nossos amigos que estão aqui. Então, vamos lá. Rodinei, seja bem-vindo. Francisca Silvia, Mariângela Bordon e Graziela Corsini. Janaína Giancoli, é colega, atua no consultório, está aqui conosco. Janaína Correia André Costa, José Carlos de Castro, Juliana Braga, Enéas Pinheiro. Ô, meu querido Enéas, saudade, abraço. Li Fernandes, também uma amiga nossa, sempre presente. Fernanda Abreu, Cláudia Ferrucci e Imaculada Rezende. Sejam bem-vindas. Hélio Francisco mesmo, Paulo Rafael Perandim, prazer, Paulo, está aqui.